aí? Aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos falar do mini índice hoje. Hoje ele foi bom, deu um trade maravilhoso, fiquei o dia inteiro no trade, mas muito bom porque eu estava ganhando, isso é muito importante. Hoje o mini índice ele abriu praticamente na mesma região que ele fechou ontem, não tivemos gap, e aí começa aquela coisa, né? Ontem, inclusive, eu até comentei, teve uma pessoa lá no YouTube que me questionou assim: você acha que amanhã é interessante pensar em já iniciar o dia fazendo compra? Porque, né, ia ter o resultado da Selic, quer dizer, no caso, quando ele perguntou, já tinha saído, aquela coisa toda, porque amanhã pode explodir por conta disso. Eu não sou analista, eu não vou ficar indicando ou sugerindo nada. A única coisa que eu falei foi que eu dei a minha opinião pessoal, eu não sou analista. Não opere com viés, não faça isso. Porque na minha cabeça já estava, primeiro, todo mundo sabe, já estava precificado. Da mesma forma que a maioria sabia que o Fed ia manter a taxa lá, a gente sabia que teria uma redução. Então isso tudo estava muito óbvio. Poxa, ontem já subiu, já fez um movimento de alta, porque aqui já era sabido. Então, já estava precificado. Dificilmente ia ter um movimento de alta grande de novo por conta do resultado de ontem da Selic. Mas eu prefiro operar sem viés. Eu prefiro o mercado mostrar para onde ele vai para tomar minha decisão. Eu não faço mais isso de, hoje vai ser alta porque... Não. Eu prefiro ficar quietinha. E foi o que eu fiz. Então, o mercado abriu, Normalmente eu não opero nos primeiros minutos, eu espero o mercado decidir para que lado que ele vai. Eu sempre falo isso para vocês. O mercado ele vai dar possibilidade. É claro que em dado momento ele vai ficar amarrado. Só que nós temos ali, vamos dizer assim, até o meio-dia para ter boas oportunidades. Depois tem dia que tem dia que não tem, aquela coisa toda. Mas dificilmente você não vai ter boas oportunidades até esse horário. Principalmente depois da abertura do mercado à vista e na abertura do mercado americano. Então eu prefiro evitar esses primeiros minutos, porque aquela hora que tá todo mundo ali, né, indo e vindo, o mercado não tá direcional ainda, não está claro. Poxa, mas e se a melhor entrada do dia der nesse momento? Eu vou tentar fazer uma entrada no rank maior, ou eu vou ficar fora desse trade, paciência. Então eu evito os 15 primeiros minutos. Na maior parte das vezes, esses 15 primeiros minutos ele é cheio de ruído. É claro, volto a dizer, para quem opera trades curtos, 100, 150 pontos, sempre vai dar algum tipo de oportunidade para algum tipo de leitura. Eu digo que eu prefiro não fazer dentro do meu operacional. Exatamente por essa razão. Eu prefiro o mercado me mostrar para onde ele vai. Então, normalmente, eu só vou fazer meu primeiro trade de 9h15. Tem dia que nem olhando pro profit ainda antes das 9, 9h10, eu nem olhei ainda, nem vi a cara dele. Já para evitar qualquer vontade de clicar antes da hora. Então isso faz com que eu evite muito os ruídos que naturalmente tem no início do dia. Se a gente olhar aqui hoje teve, vamos ver ontem. Ontem eu já nem lembro o que aconteceu ontem. Só lembro que ele subiu horrores. Se a gente pega ontem. Tudo bem, ele teve um cruzamento de alta, mas já era 9h27, mais ou menos. Então, esse ruidinho que você pode... é um pullback, vou entrar nesse pullback aqui, se essa estoura, toma stop. Então, normalmente ele tá mais consolidado, então eu evito. Então, eu prefiro evitar porque... Eu tô falando isso porque algumas pessoas andaram me perguntando recentemente se eu opero, que horário que eu começo e qual é o horário que eu paro. Então, falando disso, aí eu vou analisar o dia de hoje. Eu sempre vou analisar o movimento do dia. Eu não levo em consideração topos e fundos do dia anterior. Principalmente se tiver gap, então esquece. Se tiver gap, aí que eu não vou analisar mesmo. Eu sempre vou tentar levar em consideração o movimento do dia. Eu vou analisar topos e fundos do dia. Então, quando o mercado abre, eu vou começar a olhar para onde que o mercado está indo, qual movimento ele está fazendo, topos e fundos ascendentes ou descendentes, para me mostrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, inclusive no grupo do Telegram, aliás, algumas pessoas me perguntaram, tá dando problema no link. Eu fechei o grupo. Por que eu fechei o grupo?
porque rolou muito estresse, muita dor de cabeça, eu vou deixar uns dias sem ninguém entrar, sinto muito aos novos seguidores que queiram fazer parte do grupo, se quiserem me chamar no Telegram privado, vocês podem me chamar, mas a princípio eu vou deixar o grupo fechado até a minha cabecinha ficar de boas de novo, e aí depois eu decido se eu abro de novo ou não, ou se eu vou controlar quem que vai entrar no grupo, porque eu não quero gente entrando pra ficar me infernizando. Então, tá fechado. E hoje eu tava comentando no grupo exatamente isso, porque teve uma pessoa que fez uma entrada e eu resolvi dar minha opinião. Não foi pedido minha opinião, eu resolvi dar minha opinião, porque no meu ponto de vista aquela entrada era uma entrada ruim. Aí eu fui explanar o porquê dessa opinião minha, fazer a minha leitura naquele momento. E eu não sei, deve ter sido estopado, enfim, mas foi contra, né? Eu não sei o tamanho do stop, então não posso dizer que a pessoa de fato foi estopada, mas foi contra. Mas exatamente para contribuir nesse sentido, de melhorar a leitura. Então, o que acontece? Quais são as melhores entradas? Eu preciso de um movimento descendente para vender e um movimento descendente eu não quero comprar. É claro que quanto menor o renco que a gente for fazer essa análise, menos assertivo vai ser essa leitura. Porque se a gente pega um 8R, por exemplo, ele vai ter muitos movimentos curtinhos. E aí você vai achar que aquilo ali são topinhos, fundinhos, e falar, não, mas ela tá fazendo ascendente. Só que se você olha num período maior, você vai ver que aquele fractal menor é errático. Então é ruim. Eu sempre sugiro que você faça essa análise de movimento num renco um pouquinho maior, no mínimo no 11. No 15, se você olhar, você vai enxergar isso melhor. Mas vamos falar do 11, que a maioria opera ou no 8 ou no 11. Então, se você olhar esse movimento no 11, já vai ficar um pouco mais claro do que você analisar no 8. Porque no 8, às vezes, vai ter aquele monte de boxzinho ali e você vai considerar aqueles topos e fundos muito curtinhos. Então, o que a gente tem que analisar? Se o mercado está fazendo um movimento descendente ou um movimento ascendente. De novo, falando do movimento de hoje, o mercado subiu, o mercado caiu. Então, tá, eu já posso vender? Eu não sei, eu não tenho ainda 2 movimentos para saber se eu tenho um movimento de alta ou de baixa. Por enquanto eu tive um fundo e um topo. Lembra, estou falando do dia de hoje. Ah, mas eu não vou considerar aqui essa parte aqui como um fundo ou um topo, enfim? Não, porque ele andou só 3 boxes. Nem 3, quer dizer, não tem um movimento suficiente para isso. Eu vou considerar a partir do primeiro fundo. Eu marco o fundo com 3 períodos e aí é de cada um. Quanto maior o número de períodos que você marcar, mais assertivo vai ser. Eu deixo com 3 porque eu acho que é suficiente para operar nos rencos menores e já dá para identificar isso. Então, aqui eu tenho um primeiro movimento. Então, essa venda nesse primeiro momento, ela não é garantia de nada. Eu não sei que o mercado está vendedor, eu tô com um preço acima da média de 21 no 25R, quer dizer, o macro está comprador. Então, se você quer fazer uma operação a favor do macro, nesse momento você não pode vender. Essa seria a leitura, ok? Tá, para vender, o estocástico me dá condição? Sim, não tá lindo, mas tá me dando condições. Ele tá numa distância boa do pivô? Tá. Da média de 21, nem tanto, já tem um certo risco, mas daria um gain mínimo, daria uma parcial, tranquilo. Qual que seria a única coisa que atrapalharia aqui? Porque eu ainda não tenho movimento descendente. Essa entrada seria equivocada? Depende do seu perfil. Se você é conservador, sim, porque você teria que esperar ter um movimento descendente. Agora, se você é mais arrojado, seria uma entrada correta, porque a única coisa que não permitia fazer essa operação é o fato de ainda você não ter movimento no dia, um movimento descendente. Se a gente analisa o dia anterior, que é o que eu falei que eu não gosto de fazer, você já poderia ter feito essa venda e ela teria te dado stop por um cisco, porque o mercado fez aquela pequena correção para depois fazer o movimento da tendência. Então, quem entrou nessa venda aqui, levou stop. Por muito pouco, mas levou stop. Ok. Qual que seria o melhor dos mundos? Ele ter feito esse movimento e entrar aqui. Ah, mas aí não é uma entrada de pullback? Sim. Aí a gente tem 2 análises. Eu tanto posso considerar que isso é uma entrada de pullback, como as médias estavam flat, ele me sinalizou um novo cruzamento, que ele cruzou para cima e cruzou para baixo, né? Então, tanto faz a sua leitura. O mais importante nesse momento de se analisar é essa compra
não deveria ter sido feito em hipótese alguma. Por que não? Porque eu estava ainda sem saber a direção do mercado. Então, se você me fala, eu não venderia aqui e eu não compraria aqui. Porque eu não tinha uma clareza de para onde ia o mercado. Eu não tinha ainda movimento ascendente ou descendente suficiente para me mostrar. A partir desse momento, aqui ainda, digamos que não estava claro, eu poderia considerar claro aqui. A partir desse momento está claro para mim que eu tenho um movimento descendente. Antes disso não está claro. Antes disso ainda não está óbvio que o mercado vai fazer um movimento de queda. A partir do momento que ele sobe, não supera esse topo aqui. Eu já tenho um movimento descendente. Ele sobe, não supera esse topo e volta a cair. Aí sim eu tenho um movimento claro e é só vender que é pro abraço. Ah, Gi, mas aí os 30 vão perto de novo. Sim, os 30 vão perto, mas aí volta. É arrojado, é conservador. Eu fui. Fiquei o dia inteiro. Ah, mas eu não, porque aí tava muito perto da média de 21. Tava 50, 100, 150, 200 pontos da 21. Já pagava gain mínimo e parcial. Então dava para ir. E do pivô, então nem se fala. Tava bem distante. Então pelo 11R, fazer essa venda estava lindo. Aquilo que eu disse. Se você tivesse vendido exatamente nesse primeiro cruzamento, teria sido stop. No segundo, trade ok. Poderia ter feito sem nenhum problema. Obviamente você ia ter saído nessa subida, porque a maioria acaba não segurando o trade. Mas você já teria aqui feito bons pontos e poderia ter feito uma nova entrada nesse ponto. Nessa entrada de pullback, poderia ter feito essa entrada sem nenhum problema. Hoje, o resumo do dia é isso. Foi o que deu para fazer. Não deu mais nenhuma oportunidade. Porque o mercado fez o quê? Deixa eu fechar aqui. O mercado só caiu ladeira abaixo. Ah, ele deu alguma outra oportunidade? Deu. Deu 2 pullbacks. Você faria? De jeito nenhum. Eu não faria. Primeiro que eu falo para vocês que eu não gosto de pullback em renco curto. Mas depois desse bicho e direto esse tanto de ponto, eu confiar que ele vai continuar caindo, eu prefiro ficar de fora. Eu sempre falo para vocês, eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Eu não entraria de jeito nenhum nessas entradas. Se alguém entrou, deu gain, conseguiu pegar bons pontos, mas eu não gosto. Andou demais, caiu demais, está muito distante. Eu não me sinto confortável em fazer esse tipo de entrada. Só que também não faria compra de jeito nenhum. Se a gente olha no 11, eu não tenho um movimento ascendente. Eu só tenho um movimento descendente. Novamente falando para vocês. Como que eu faria uma compra depois de... que eu sempre falo para vocês. Depois de um movimento forte numa direção, a primeira tentativa de reversão quase sempre falha. No 11, nós não tivemos essa tentativa. No 8, nós tivemos e teria dado stop. Quando que fica inteligente? Quando eu tenho movimento ascendente. Aqui, ó, eu sigo, vamos falar dos movimentos curtos. Eu sigo com movimentos descendentes. Eu não tenho movimento ascendente. Então, para mim, para a forma que eu opero, não faz sentido nenhum, zero, pensar em fazer uma compra. Não faz sentido nenhum. Ah, Gi, e banda de Bollinger? Essas horas, no final do dia... De jeito nenhum, eu não faço, é o que eu falo. O mercado esticou demais, eu gosto de operar exaustão. Só que não essas horas. O mercado não anda, gente. Nosso mercado tá ridículo. Mal tá andando de manhã. À tarde, ele fica aí 300 horas. Eu não faço. Então, assim, se eu estou no momento em que o mercado tem liquidez e que ele tá andando, ok, mas ele ficou caindo conta a gota, travado. Então, eu não vejo sentido. Então, não vejo sentido nenhum em pensar em compras. Volto a dizer, eu não estou criticando outros operacionais, eu estou falando do meu. Pensar em comprar da forma que eu opero não faz sentido, eu só tenho um movimento descendente. Então, se for para eu arriscar essas horas fazer alguma coisa, eu vou arriscar vender, porque eu estou a favor da tendência. Aí, ok. Aí é um risco mais saudável. Agora, arriscar comprar para tentar adivinhar a reversão, eu não gosto, porque é muito arriscado. Então, eu prefiro não fazer. Então, a análise hoje no 11R foi isso que aconteceu. Eu postei meu vídeo, inclusive agora há pouco, eu fiquei 5 horas e 38 minutos na operação. Eu entrei pelo 18 e fui embora. Foram 5 horas e 38 minutos para fazer todo esse movimento de queda.
O mercado já estava com movimento descendente, então para mim foi lindo, super confortável fazer essa entrada, não titubeei. Ah, mas o pivô tá ali de boinhas. É claro, eu não sou besta. Se vocês olharem no meu vídeo, vocês vão ver que, é claro, eu fiquei 5 horas e 38 minutos. A minha gravação deu 4 horas e lá vai porrada. Porque eu não começo a gravar na hora, eu entro e já começo a gravar. Não, por quê? Porque compromete minha máquina, eu quero fazer outras coisas, não posso mexer na tela porque tá gravando, é uma chatice. Então, eu deixo pra gravar depois. Quando eu começo o vídeo, vocês vão perceber que o meu preço já tá mais alto, por quê? Porque eu entrei na cara do pivô, então eu sou doida, mas eu não sou maluca. Então, eu já tinha feito a parcial aqui no pivô. Então, eu fiz uma parcialzinha e depois eu deixei. Vocês vão ver que eu deixei 2 contratos travados aqui na entrada e deixei um correndo no trailing stop. E ele foi indo, e aí chegou uma hora que já tava segurando demais, aí eu tirei mais um, aí começou a voltar, eu já deixei a proteção mais próxima, porque ficou segurando na média de 200, principalmente na média de 200 do 25, tava muito perto, segurou, aí eu já deixei a proteção ali na reversão do box, me tirou e tudo lindo, e ainda depois subiu um pouquinho, caiu de novo, mas eu fiz uma única entrada e que foi o movimento do dia. Ainda eu até falei, eu não sei se eu falei no grupo aberto ou se eu falei só para os alunos, eu ainda fiquei braba que nem o Siri, não acho que eu falei no grupão, porque eu entrei na minha conta e na conta da mesa, no mesmo trade. No meu eu entrei com 5, na mesa eu entrei com 10. No meu eu fiz parcial curta, na mesa eu fiz parcial com 300 pontos. E quando pegou 5 contratos e eu resolvi esticar, né? Eu falei, deixa eu tirar o outro porque tava com gain, porque eu entro com alvo de gain e loss. A hora que eu fui esticar nele, que eu cliquei para puxar, eu cliquei e zerei minha operação. Não sei que diabo que eu fiz, mas que eu zerei a minha operação. Aí eu zerei com 330 pontos com os 10 contratos. Não é ruim, dá um financeiro legal. Poxa, mas era para eu ter pego todo esse movimento aqui, sabe, com pelo menos metade desses contratos e ter segurado mais um tanto pro final, mas enfim, né? Mas aí na minha conta, pelo menos, eu consegui ficar, lá, essas coisas que eu faço, eu bato, sabe, Jesus no que e os trem aparecem. Então, na minha conta eu consegui ficar no trade mais tempo, mas o resultado hoje foi bom. Foi um trade tranquilo, ficou ali o dia inteiro caindo, indo na marcha lenta, mas ele foi embora. Então, o que é muito importante, quando a gente opera nos rencos menores, a gente tem que ter o cuidado de olhar a movimentação. Deixa eu colocar no 8 aqui rapidinho. Eu não queria fazer um vídeo longo, mas acabei me estendendo demais já. Ó, é isso que eu tô falando para vocês. Quando a gente vai operar nos rencos menores, a nossa leitura tem que ser melhor. Não dá para ficar entrando nos menores sem analisar isso, porque senão você se expõe demais e fica tomando stop de besteira. Então, assim, poxa, igual aqui. Ah, eu tô com movimentos ascendentes ou descendentes? Descendentes, tá caindo. Aqui no 8 você consegue ver isso ainda melhor. Ó, ele tá fazendo um movimento de queda, ele tá caindo. Vamos rabiscar aqui. Ó, ele tá caindo, ele tá aqui, caindo. Ó, ele tá fazendo um movimento de queda. Eu vou entrar nessa compra? Não faz sentido, é extremamente arriscado. Então, é o que eu falo, se é para arriscar, eu vou arriscar na venda, ainda que a venda me dê stop. Mas é muito melhor eu arriscar na direção que o mercado está indo. Eu tenho muito mais chances de ter sucesso numa operação dessa, indo a favor do macro, indo a favor da tendência, indo a favor do movimento do preço. O preço está caindo. Aí, se a gente olha lá embaixo, que foi o que eu comentei, deixa eu vir aqui, ó o movimento de queda, extremamente forte. Estamos com um movimento descendente. Eu não vou tentar buscar uma reversão. Olha aqui, ele tá fazendo um movimento de queda. Eu não vou tentar fazer compra aqui. Aí ele cai de novo. Quando que ele dá esse cruzamento? Segue fazendo queda. Então não faz sentido tentar ficar comprando com o mercado fazendo essa movimentação. Lembre-se, não é porque deu o cruzamento. Ah, o estocástico tá dando condições. É claro que ele tá. O trem só caiu, desabou. Ele não tem como ele subir. Para ele fazer um movimento de alta, ele tem que subir bastante para sair desse range lá embaixo. Então, lembre-se sempre. Quer pegar uma reversão? Faça só depois que o mercado já estiver fazendo um movimento ascendente. Ele tem que fazer esse movimento, voltar, promover um fundo mais alto e continuar subindo.
Aí, a partir daqui, você olha para novos cruzamentos. Antes disso, não faz sentido. Você vai se expor de besteira, um risco desnecessário, porque o mercado está direcional e você está tentando pegar aquela sensação do fiquei de fora, quero aproveitar, e aí você acaba entrando e tomando stop. Certo, meu povo? O vídeo acabou ficando longo demais, mas eu espero ter contribuído um pouquinho nesse sentido da análise do movimento do preço. Lembrem-se, a gente não precisa nem das médias para operar. É claro, eu opero cruzamento de médias, mas o que eu quero dizer é, se você identifica o movimento do preço, você já sabe onde você tem que fazer suas entradas. Você está tendo movimento ascendente, você pode fazer compras. Você está tendo movimento descendente, você pode fazer vendas. E é claro, quanto maior o renko, mais claro fica esse movimento, mais assertivo vai ser essa sua entrada. Então, o cruzamento, ele acontece, a gente entra atrasado. Né? O movimento de alta já se iniciou, só que contrapartida eu consigo fazer essa entrada de uma forma mais segura, mais assertiva, porque eu não corro risco, exatamente igual aqui. Vai ter uma reversão, tem um fundo duplo, agora ele vai subir, e ele não sobe, simplesmente não sobe. Então, hoje essa minha sugestão para vocês. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.